Olá pessoal, sou o Júnior, pastor e líder do Movimento Radiação. Muito bom estar com vocês. Oi, pessoal, aqui é a Ana Paula e eu também sou uma das líderes do Movimento Radiação e sou esposa do Júnior. Sejam bem-vindos ao podcast da quarta-feira. Para você que tem acompanhado as nossas publicações, vocês já sabem que de segunda-feira nós temos um podcast que comenta a reflexão que nós fizemos no Movimento Radiação do sábado. O objetivo do podcast da quarta-feira é um pouco diferente. Nós escolhemos sempre um texto bíblico e nós vamos aprofundar o conhecimento sobre ele. Mas antes de mais nada, eu queria te fazer um convite para você se inscrever no nosso canal do YouTube, no canal do Movimento Radiação, ativar o sininho para que você sempre receba aí as notificações quando um novo podcast for para o ar. Então, pessoal, a gente vai usar os próximos 5 podcasts para estudar a carta de Tiago, do Novo Testamento. Eu acho muito importante que a gente tire um tempo para ler o primeiro capítulo, que é sobre ele que a gente vai falar hoje com o tema Perseverança nas provações. Júnior, antes da gente entrar no texto, acho que é importante explicar para quem está ouvindo que nós vamos usar a nova versão internacional, mais conhecida como NVI. Se você estiver acompanhando a gente com a sua Bíblia impressa e ela não tiver essa versão, você encontra facilmente. É só dar um Google e procurar NVI Tiago 1, que você vai encontrar exatamente a versão que a gente vai ler nesse momento. Então vamos lá, Tiago capítulo 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações. Saudações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição. E o rico deve orgulhar-se se passar a viver em condição humilde, porque passará como a flor do campo. Pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor, e é destruída a beleza da sua aparência. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então, a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que sejamos como os primeiros frutos de tudo que ele criou. Meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês,
a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho. E depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. Se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Muito bem. Esse é o primeiro capítulo de Tiago. Tiago é uma carta considerada faz parte das cartas gerais, ou cartas católicas, porque elas são dirigidas a todo o povo de Deus e não a uma cidade específica, como, por exemplo, as cartas paulinas, que são enviadas para cidades como Éfeso, Corinto e outras. Tiago escreve para os diversos irmãos espalhados pelo mundo. Esse Tiago, ele é comumente relacionado a ser o irmão do Senhor Jesus Cristo. Ele é também um líder da igreja em Jerusalém e é um homem muito conectado à sua cultura e ao seu povo. Não é aqui o ponto dessa discussão, mas muita gente pergunta, mas Jesus teve irmãos? Na compreensão protestante é provável e muito claro que sim, a partir de diversos textos, e eu só vou citar Mateus 1, 24 e 25, que diz sobre José, o marido de Maria e pai de Jesus. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher e não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito. Duas informações nesse texto importante, que José não teve relações com Maria até que ela desse à luz ao primogênito. Tanto a palavra até quanto a palavra primogênito indicam que após o nascimento de Jesus, eles tiveram uma vida normal de marido e mulher e tiveram outros filhos além do primogênito. Dito isso, vamos entrar então no tema do texto. O texto ele vai tratar sobre a perseverança na provação. É interessante você perceber as diversas maneiras como esse texto vai caminhar em relação a essa ideia da perseverança durante as provações e como a vida é encarada nos seus mais diversos aspectos como uma provação. Os primeiros versos vão dizer para a gente sobre o efeito da provação. Ela precisa ter uma ação completa. O texto diz: a perseverança deve ter ação completa. Ela só faz sentido, a perseverança, porque ela não é um fim, ela é um meio para alcançar algo, para que a gente seja perfeito e íntegro. É a ideia do texto nos primeiros versos. E aí, a partir desse tema básico, todo o capítulo vai trabalhar nessa linha. Você que às vezes não tem o hábito da leitura bíblica, às vezes vai parecer que Tiago mudou de assunto 3 ou 4 vezes no capítulo 1. Mas, obviamente, ele não pensa como nós, ocidentais, contemporâneos, modernos. Mas dentro da sua forma de pensar, um hebreu, né, como já disse, filho de Maria e José, um judeu, ele está construindo um texto todo, e se você perceber a palavra perseverança e a palavra provação, ela vai se repetir por diversas vezes ao longo do capítulo. Então, o tema principal é esse: a perseverança, ela precisa ter ação completa na minha e na sua vida. E aí o texto, então, ele caminha e entra para aquela ideia de, se você não tem sabedoria, peça a Deus, que dá a todos. E aí ele vai dizer que você tem que pedir com fé, sem duvidar, porque quem duvida é como uma onda no mar, que ela vai e volta, ela é indecisa, ela é inconstante. A perseverança, ela é acompanhada de duas coisas na vida de um ser humano.
pelo que diz o texto aqui de Tiago, pela forma de Tiago pensar e apresentar a revelação bíblica. Ela é acompanhada de sabedoria e de fé. Sem essas duas coisas, a gente não alcança os efeitos completos da perseverança. Perceba que ele diz que isso é como ser uma onda agitada e levada pelo vento. É uma pessoa de mente dividida, instável em tudo o que faz. A mente dividida aponta para uma pessoa indecisa. E uma pessoa indecisa, por vezes, usa pouco ou usa mal a sabedoria. E a ideia da instabilidade aponta para uma pessoa inconstante. E uma pessoa inconstante, por vezes, não é firme nas suas decisões, na sua fé. Dito isso, Tiago ele disse, portanto, que a perseverança precisa ter uma ação completa e que essa ação completa ela é acompanhada de sabedoria e de fé. A partir de agora ele vai começar a aplicar. E aí ele vai dizer que o irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando está em alta posição, e o rico deve orgulhar-se caso passe alguma necessidade, caso enfrente alguma crise. O que ele está dizendo aqui é que existe provação para o rico e para o pobre. Ninguém escapa de passar na vida por provações. Então, Júnior, aqui a gente já pode acabar com um conceito, uma inverdade que é muito comum no nosso meio, que você é abençoado quando você é rico e você não é abençoado quando você é pobre. A sua condição financeira, ela não está relacionada a você ser abençoado ou não, certo? Certo, tanto é que ele aponta mais para o rico, até para dizer assim, olha, o rico é como uma flor do campo. Isso é a melhor condição possível nessa linha que você está falando. Tiago vai dizer assim, ela não, essa não é a condição de bênção. Esse não é o efeito principal da perseverança. E, inclusive, quando você comentou sobre a onda do mar e sobre pessoas inconstantes, também, elas independem da condição social, porque pessoas inconstantes, pessoas que vão e voltam, pessoas que em um momento estão super sólidas e bateu um vento, bateu uma água na canela, já parece que perdem, se esvaem em toda a experiência que passaram. É isso aí. Aí ele vai dizer no verso 12. Então assim, ele retoma a informação principal. Feliz é aquele que persevera, porque a condição, o efeito que é produzido é na pessoa, é no ser e não no ter. É na essência da pessoa que se produz o melhor que ela pode ser para que a perseverança tenha os seus efeitos completos. E aí ele vai fazer uma afirmação aqui muito importante. Ele vai dizer assim: ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus. É muito interessante a gente perceber que no grego, Paula, a palavra para provação e tentação usada aqui no capítulo 1 de Tiago é a mesma. É a mesma palavra. A diferença está em como a gente encara. E por isso que a tradução da NVI, que é uma tradução mais dinâmica, tentando trazer para a gente exatamente como as pessoas lá entenderam e como a gente poderia entender melhor o texto, é como a coisa pode ser recebida para você. E aí eu queria te falar sobre a diferença entre provação e tentação. Você conhece? Não, eu não conheço e acho super interessante porque esse texto ele já está quebrando vários paradigmas que para mim são muito constantes. O primeiro que a gente comentou sobre ser abençoado ou não, né, independente da classe social, da sua situação financeira, e o segundo é da tentação não ser algo que é enviada por Deus. E a gente tende sempre a falar Deus está me tentando, eu estou passando por uma tentação, mas eu vou passar por isso porque é Deus me querendo fazer forte. Então, aí que tá. A provação, ela pode ser algo que venha de Deus, mas a tentação não. E aí a gente vai explicar isso. Só voltando na questão que você citou agora, perceba que o texto vai dizer assim: quando o pobre, o homem de condição humilde, enfrentar uma situação muito boa, ele também está sendo provado. Na situação muito boa, ele está sendo provado a criar os efeitos daquilo que precisa ser criado no ser dele como pessoa. Mas a diferença é a seguinte. Quando somos provados, quando decidimos andar com Deus, cada provação ela vai tentar tirar o melhor de nós. Deus tenta tirar o melhor da gente a partir das provas.
No caso da tentação, cada tentação tenta tirar da gente o pior de nós, porque o texto vai dizer que a gente é tentado pela nossa própria cobiça. Interessante. Então, mais uma vez, a gente quebra um paradigma aqui. Se a tentação, ela, ela não é vinda, né? Ela não é enviada por Deus, eu posso dizer também que ela não é enviada pelo diabo. Porque da mesma forma como eu terceirizo para Deus algumas coisas, eu terceirizo para o diabo também outras, certo? É isso. A prova Deus usa para o nosso bem. E uma tentação somos nós mesmos tentando tirar de nós o nosso pior. Na sequência, ele vai dizer que toda boa dádiva e todo bom dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, né? E aí ele vai justamente desconstruir essa questão. Todas as coisas boas, elas vêm de Deus. Tudo que é bom vem de Deus. Por isso também é importante a percepção das provas e da importância da perseverança nessa perspectiva de que o bem virá de Deus. Quem produz o bem é Deus. E aí ele caminha para o final para dizer da importância de obedecermos a sua palavra, a importância de entendermos a importância da palavra de Deus. Ele vai dizer que a gente deve ser pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para ficar irado, porque Aqui eu aí, acho que é um belo desculpa te interromper, imagina, vai lá. mas eu acho que é um belo de um conselho para todos nós, num tempo que a gente vive, em que todo mundo tem uma resposta pronta e que a pessoa mal começa a te explicar algo, você já faz o cenário inteiro na sua cabeça, você já tem a conclusão do que ela vai falar e você já tem uma afirmação, você já tem uma opinião a respeito, para dar a respeito do que ela está falando. A palavra de Deus, ela nos ensina a ouvir com atenção, a ser empático nesse momento, a ouvir, escutar, processar, porque se nós seremos tardios para falar, nós temos que, nesse momento, parar e processar, entender, compreender, não somente escutar, mas entender o que a mensagem nos diz, para então depois poder emitir uma opinião, poder dar um conselho, poder falar ou até irar-se, certo? É isso. A ideia é que a perseverança, diante de uma prova, a gente tem a facilidade de querer falar logo, se irar rapidamente, Sim. tomar decisões, e tudo isso pode atrapalhar os efeitos completos. A busca desse texto é que a perseverança produza os seus efeitos completos. Então ele vai dizer assim: seja pronto para ouvir. Sim. E aí ele vai dizer o que a gente deve ouvir. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes. Por isso que tem a ver com o que você falou. Não é só escutar, ou talvez não é só ouvir, mas é fazer uma escuta inteligente, uma escuta que realmente, uma escuta ativa, que dê atenção ao que está sendo dito. Porque a palavra, ela vai produzir também os efeitos da perseverança, porque na palavra é que está a fé e a sabedoria, que acompanham a tal da perseverança. Então, assim, quem decide, quem compreende as provas da vida, como Deus tentando tirar de nós o nosso melhor, persevera inclusive na sua palavra. E aí o texto caminha para o final, e é muito interessante esse final de Tiago. Aliás, você vai perceber ao longo dos 5 episódios aqui do Tiago, sobre a carta de Tiago, como Tiago é um livro prático. E aí ele vai dizer assim, ele termina de uma forma muito interessante: se alguém se diz religioso, mas não refreia a língua, ele está enganando a si mesmo, tem uma religião vã. A religião pura e sem mácula para com Deus é visitar os órfãos, viúvas, nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Perceba que Tiago ele vai dizer assim: perseverar, os efeitos da perseverança, eles vão ser vistos na prática e não na fala. Sim, e talvez aqui visitar órfãos e viúvas era um problema recorrente, um problema bastante típico daquela época. E talvez, será que a gente pode olhar para cá, fazer o contraponto com os nossos problemas sociais e com aquilo que está escancarado no nosso dia a dia hoje?
Sim, porque essa sua fala é fundamental. Esse é o contexto da época dele. Ele está dizendo assim: religião verdadeira é você estar atento ao que está acontecendo ao seu redor. É dar atenção, ter olhos e ter ação para aquilo que está ao seu redor. Por isso, de novo, né, movimento radiação, a gente fala sobre impactos positivos na cidade. Sim. A gente precisa impactar positivamente as situações que estão diante de nós. Essa é a ideia. E esse é o efeito final da perseverança. Uma pessoa que persevera diante das provas, ela se vê pronta para ser instrumento de Deus para o bem das pessoas, instrumento de Deus para fazer diferença positiva na sociedade. Em linhas gerais, fale menos e haja mais, certo? É isso aí. Então seja perseverante, encare os desafios, porque você, ao ser perseverante, se tornará uma pessoa que Deus tira o melhor de você, tira o melhor de mim, tira o melhor de nós. É isso. A gente termina aqui o estudo de Tiago, capítulo 1. Muito obrigada a todos que ouviram. Não perca o próximo, em que a gente vai falar sobre o segundo capítulo dessa carta. E a gente se encontra na próxima quarta-feira. Até lá! Tchau, pessoal.